Hoje vou falar verdades que os fãs de Naruto não aceitam, e a última vai te surpreender. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo, mas antes, já comenta aí uma verdade que os fanboy não aceitam. 1. Itachi é superestimado pelos fãs. Não é segredo para ninguém que o Itachi é forte, e um verdadeiro herói para a obra, e também é o personagem favorito de muitos. Mas mesmo sendo poderoso e importante para a história, as pessoas acabam subindo muito o nível dele, como por exemplo, alguns dizem que ele vence o Nagato, e até mesmo o Madara, e isso nunca aconteceria de verdade. O Itachi possui poderes bem fortes, como os seus genjutsus, Susanoo, Amaterasu, e até o Izanami. Mas contra personagens como Nagato e Madara, ele não teria como vencer, a sua arma mais letal são os seus genjutsus, mas é dito no anime, que é preciso estar a uma distância de no mínimo 5 metros para conseguir fazer efeito no inimigo. E algo que o Nagato e o Madara são especialistas, é no combate à distância, pois com o Rinnegan, eles podem usar todos os 6 caminhos, desde invocações, atrair e repelir, além também de poderem absorver ninjutsu, o que anularia totalmente a chance de ser atingido por um Amaterasu, além do Nagato e do Madara possuírem muito mais chakra que o Itachi. E um ponto muito importante aqui, é o fato de que o Itachi tem pouquíssimo chakra, tendo menos até que o Kakashi. E por mais que o Itachi usasse o seu Susanoo, tanto Nagato quanto Madara, podem atrair e tirar o Itachi sem dificuldade de dentro do Megazord. E por mais que o Itachi tentasse se aproximar para conseguir usar seus genjutsus, ambos têm a habilidade de repelir, podendo jogar o Itachi para longe com o Shinra Tensei, além do Nagato poder usar seu Shibaku Tensei, que foi capaz de sugar até mesmo Naruto no modo Kurama 8 Caudas. E muitos acreditam que o Itachi é mais forte pelo que ele fez na guerra, porém na guerra ele estava com chakra infinito, sem doença, e ainda tinha o olho do Shisui para utilizar. E aqui eu posso listar 5 personagens que ganhariam sem discussão do Itachi, que são o Madara, o Nagato, o Obito, o Minato e o Gai. E o grande fator aqui é a quantidade de chakra limitada que o Itachi possui, além de que ele estava quase que cego por conta do uso excessivo do Sharingan, e por mais que ele seja muito forte, a fandom acaba exagerando e colocando ele muito acima do que realmente é. Segunda verdade, o Gai nunca teve chances de vencer o Madara. Após o Madara dizer que declarava o Gai o mais forte, e ter dito que quase morreu após o golpe final do Gai, muitos acabaram entendendo errado e não prestaram atenção no que aconteceu na luta. Desde o início da luta, o Madara percebeu que o Gai era um usuário dos 8 portões, e por conta disso, ele ficou curioso para saber quão forte era o Gai. E durante toda a luta o Madara apenas aceitou os golpes, e quase não revidou. O Madara só foi realmente pressionado, quando o Gai ativou o 8º portão. Mas o Madara poderia ter acabado com a luta, no momento em que ele quisesse. O Madara poderia utilizar o seu limbo, que é uma habilidade que o Gai tomaria golpe sem nem enxergar ou sentir, além também do Madara poder utilizar o Shibaku Tensei, ou até o Shinra Tensei para jogar o Gai para longe, ou até mesmo usar um genjutsu no Gai. E o Madara possui também talvez a arma mais poderosa de Naruto, que são as Gudoudamas, pois apenas um toque já é capaz de desintegrar por completo o corpo humano. E o Madara utilizou apenas uma vez as Gudoudamas, e se não fosse o Minato, o Gai seria atingido e teria sido morto antes mesmo de usar o seu golpe final. Além também do Gai ter desmaiado no meio da luta e ter sido salvo pelo Gaara, e se não fosse a ajuda do Kakashi e do Minato, o Gai não teria acertado o golpe que tirou o Madara de dentro da esfera de Gudoudama. Mas não entenda errado, o Gai no 8º portão é um dos mais fortes da obra, porém, o Madara na sua forma sábio dos 6 caminhos, está em um nível totalmente diferente, e ele não ter perdido não foi roteiro, pois suas habilidades e regeneração são incomparáveis. Terceira verdade, o Naruto não é fraco sem a Kurama. Após ter perdido a Kurama, muita gente acabou pensando que o Naruto viraria um peso morto, mas a verdade não é bem assim, pois mesmo sem ela, o Naruto ainda é mais forte que muitos personagens. O Naruto possui o modo sábio, no qual ele domina completamente. Antes ele só conseguia usar 3 Rasen Shuriken, mas após a guerra, ele recebeu um braço com células do Hashirama, então mesmo sem a Kurama, o Naruto possui muito chakra, pois ele é um Uzumaki, que por natureza já é um clã que os membros têm uma boa reserva de chakra, assim como o Nagato também era. E junto de ser Uzumaki,
ele pode usar o modo sábio, e possui células do Hashirama, então a reserva de chakra do Naruto é bem grande. Além também, do Naruto ser um dos únicos ninjas que dominam os 5 elementos naturais, o que mais vimos o Naruto usar foi o estilo vento, e o estilo terra, porém o Naruto é capaz de usar todos os 5 elementos. Junto disso, o Naruto continua como um dos ninjas mais rápidos do mundo, pois com o modo sábio, suas habilidades físicas aumentam bastante em comparação a uma pessoa normal. E ao contrário do que muitas pessoas acham, não foi dito em nenhum momento que o Naruto não era capaz de usar o chakra das outras bijus, então ele ainda é capaz de pegar emprestado um pouco do chakra delas, e fundir com os seus jutsus. Então mesmo sem a Kurama, o Naruto continua bem forte, e derrota muito personagem por aí, e ele pode ficar ainda mais poderoso do que isso. Pois o Naruto poderia ir atrás dos ensinamentos antigos do seu clã sobre selamentos, pois a especialidade do clã Uzumaki são os jutsus de selamento, e junto disso, o Naruto poderia também aprender a habilidade do seu pai, o Hiraishin, pois alguns personagens não eram capazes de dominar essa técnica, porém o Naruto consegue dominar com tranquilidade. E se isso acontecesse, o Naruto mesmo sem a Kurama, iria se tornar muito apelão. Porém ele e o Sasuke foram muito nerfados em Boruto, inclusive se vocês quiserem, eu posso trazer uma análise no canal, para saber quem venceria, Sasuke sem Rinnegan, ou Naruto sem Kurama. Deixa aí nos comentários se você quer que eu traga esse debate. Mas sim, o Naruto mesmo sem a Kurama continua muito forte, pois ele continua com muito chakra, e com seu amplo arsenal de jutsus, podendo usar jutsus de qualquer elemento, e além de possuir uma alta força física, e continuar sendo um dos mais rápidos com o seu modo sábio. Quarta verdade, o Jiraiya não é o Sennin mais forte. O Jiraiya é um dos personagens mais amados de Naruto, e é muito poderoso, onde vimos ele derrotar 3 caminhos de Pen, além de ter descoberto como funcionavam as habilidades dos 6 caminhos durante a batalha, e acredito que se ele quisesse, ele poderia ter saído vivo da luta, mas ele quis ir até o final para descobrir tudo sobre o Nagato. Mas mesmo demonstrando ser muito forte, onde até mesmo Itachi não quis lutar contra ele, temos que admitir que o Orochimaru é mais forte que o Ero Sennin. O Orochimaru não é o tipo de personagem que gosta de batalhar, mas ainda assim ele é muito forte. Talvez ele seja o personagem com o maior conhecimento de jutsus em toda a obra, tendo dedicado toda a sua vida a experimentos e aprimoramento do seu corpo. Já vimos o Orochimaru escapar de situações incríveis, onde mesmo após ser selado pela espada do Susanoo do Itachi, ele voltou à vida. Vimos o Orochimaru lutar contra o Naruto Quatro Caudas, onde mesmo após levar socos em cheio, ele ficou praticamente inteiro, e para causar um dano significativo no Orochimaru, é preciso ser um ninja muito poderoso. Também vimos que o Orochimaru tancou incontáveis socos da Tsunade, e ficou tranquilo, lutando contra Jiraiya e a quinta Hokage de uma só vez. E por mais que alguns não aceitem, o Orochimaru é o mais forte, seguido de Jiraiya, e em último fica a quinta Hokage Tsunade. Quinta verdade, o Rock Lee não perdeu por roteiro. No Naruto clássico, tivemos uma das lutas mais épicas dos animes, onde vimos o Demônio da Areia enfrentar o Rock Lee, e após o Lee abrir os portões internos, ele realmente ficou muito forte, mas mesmo assim, o Gaara não lutou com tudo que tinha contra o Rock Lee, pois sabemos que o Gaara era capaz de entrar no modo Biju, onde nessa forma ele foi capaz de derrotar até o Sasuke, e foi preciso Naruto lutar usando tudo que tinha para conseguir derrotar o Gaara, pois no modo Biju, todos os seus atributos aumentam bastante, onde poucos socos seriam capazes de nocautear o adversário. Além dele possuir uma resistência muito grande, pois vimos ele levar um Chidori do Sasuke no peito, e mesmo assim continuou o combate. E como arma final, ele poderia deixar o Shukaku tomar de conta do seu corpo, e nessa forma não teria nada que o Lee pudesse fazer. E por conta disso, naquele momento o Lee não era mais forte que o Gaara, e mesmo ele dando o seu máximo, pouco tempo depois o Gaara estava totalmente recuperado, e se não fosse o Gai Sensei interromper a luta, o Lee teria morrido ali mesmo. Mas não entenda errado, o Lee não era fraco, mas ele deu o azar de ter que lutar contra o Gaara tão cedo. Sexta verdade, o Naruto era um gênio prodígio no clássico. O Naruto tinha como característica ser uma criança brincalhona, e muitas vezes motivo de piada entre todos, mas a verdade é que o Naruto era um gênio desde pequeno.
E no primeiro episódio isso já foi mostrado, onde Naruto em apenas uma noite lendo um pergaminho, já foi capaz de usar o Jutsu Multiclones das Sombras, invocando mais de 500 clones de uma só vez, antes mesmo de se tornar um Genin. Mais à frente um pouco, vimos o Naruto dominar o Rasengan em apenas uma semana, um jutsu de nível S que muitos não eram capazes de aprender. E na luta contra o Neji, vimos ele ser capaz de entender e conseguir usar o chakra da Kurama, mesmo que a Kurama tenha dito depois que era plano dela, mas isso não tira o mérito do Naruto ter conseguido usar um chakra tão violento, além de ter conseguido vencer o Neji no exame Chunin. E para completar, vimos ele vencer o Gaara, invocando o Gamabanta, usando o chakra da Kurama, e conseguindo derrotar o Gaara de uma forma incrível. E por isso eu afirmo, que o Naruto era um prodígio, e ele poderia ser ainda mais forte quando criança, se tivesse tido alguém para treinar ele desde cedo, pois vimos que ele era tratado de uma forma diferente, e nem o Iruka Sensei chegou a treinar ele de uma forma mais rigorosa, e se ele tivesse tido um treinamento adequado, ele seria considerado forte desde sempre. E por último, o Naruto venceria o Hashirama sem dificuldades. Muitos fãs acabam superestimando o Hashirama, pelo fato dele ter derrotado Madara, e por conta do seu alto nível de chakra e seu jutsu da estátua de 1000 mãos. Mas a verdade é que o Naruto no auge, como o Hokage, ou no modo Baryon, derrotaria o Hashirama de forma brutal. Pois todos os atributos do Hashirama, o Naruto é igual ou melhor. Começando com chakra, muitos acham que o Hashirama possui mais chakra que o Naruto, mas isso não é verdade, pois o Naruto além de ser um Uzumaki, ter o chakra da Kurama, ele também recebeu o chakra do sábio dos 6 caminhos. E após a guerra ele ainda recebeu células do Hashirama, então em qualquer modo, o Naruto possui mais chakra que o primeiro Hokage. Além de possuir mais força física, e mais poder destrutivo, podendo usar inúmeras Bijudamas ao mesmo tempo, e até seus próprios Rasen Shuriken têm um poder absurdo, onde apenas um já foi capaz de cortar a árvore divina ao meio. E no quesito velocidade, é onde a distância é maior ainda, e podemos dizer que se o Naruto começar a luta com força total, o Hashirama iria morrer sem nem mesmo ter tempo de reação, pois quando ainda estava no MK1, o Naruto foi tão rápido que teve sua velocidade confundida com um teleporte, onde apenas no MK1, ele foi capaz de superar 2 Haikages em velocidade. E eu afirmo com toda certeza que se o Naruto quisesse, ele ganharia do Hashirama sem nem levar dano, pois sua velocidade e poder destrutivo estão em um nível muito elevado. E no modo Baryon o mesmo aconteceria também, pois sua velocidade também é muito elevada, além dele sugar a energia vital do adversário a cada ataque. E o fator velocidade e poder destrutivo deixam o Naruto muito acima do primeiro Hokage. Então deixa aí nos comentários o que você concorda e discorda, e comente ideias de vídeos que eu posso estar trazendo sobre qualquer anime. Então se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, e até a próxima, fui!